uvas e personalidades. Apresentado por João Carlos Farrapa. Uvas e personalidades. Ok, então temos mais uma personagem aqui no nosso espaço aqui do Itapema Beach Resort, tá? Que agradecemos a cedência de espaço neste ambiente espetacular, muito europeu e, como eu digo, assim, é um ambiente de novela, tá? Hoje temos uma personagem que é assim, vamos fazer algo diferenciado para conhecer alguém diferenciado, em que eu costumo dizer que talvez seja um avatar. Khalil Mondadori, especialista em constelação familiar, correto? Khalil, explica-me quem é o Khalil, como é que o Khalil foi para a constelação e porquê o Khalil turco com o Mondadori italiano. Explica-me essa receita. Perfeito. Prazer estar com vocês aqui. Vamos ver se eu consigo agregar, trazer um pouquinho mais do que eu vivo para vocês aqui. Espero que seja contribuição. Khalil ele surge e vem para esse mundo da constelação familiar depois de alguns anos já trabalhando na área da saúde como terapeuta, e em determinado momento da vida dele, da carreira dele, ele vem à falência, ele quebra 2 empresas, ele fica super endividado. O relacionamento dele com a pessoa que ele tinha, que ele ia noivar e casar, e ela vem dar um pé na bunda dele, encerra, diz que não ama mais ele. O Khalil vai fazer um check-up anual para ver como é que está a sua saúde por completo. E lá aparece que ele está doente, com predisposição a diabetes, depressão, toda a parte hormonal totalmente desregulada, mesmo o Khalil sendo uma pessoa que cuida muito da sua alimentação, toda regrada, faz atividade física, tem bons hábitos com relação a, por exemplo, fazer caridade, praticar meditação, enfim, tudo que uma medicina convencional diria para fazer, para você ter saúde, o Khalil tinha. No entanto, a vida do Khalil, mesmo ele sendo um terapeuta, onde as pessoas entravam pela porta do consultório de uma maneira e saíam de outra, a vida do Khalil, em um determinado momento da vida, entra nesse caos de quebrar, falir, ficar endividado, doente, relacionamento amoroso, tudo uma bagunça, né? E aí é onde ele começa a se questionar, começa a tentar perguntar para mim mesmo, para Deus, o universo, ou o que for, o que eu estou fazendo para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? Não faz sentido estar passando por isso. E no meio dessas buscas, encontro a terapêutica, constelação familiar. Já tinha ouvido falar algumas vezes, lido alguma coisa sobre, fui pesquisar, fui participar de alguns encontros, fui participar de algumas imersões. E mesmo naquele momento falido, quebrado, tinha vendido o carro e tudo que eu tinha para poder fechar a empresa, né, consegui, através de um primo meu que trabalhava no banco, um empréstimo para poder fazer esses cursos. E ali eu comecei a entender um pouquinho de como funcionava a mente humana, de como funcionavam algumas leis que regem o universo e que regem nós, enquanto indivíduos, dentro de um sistema. A gente tem um sistema que a gente chama de sistema familiar. O Khalil, ele é fruto de 50% do papai e 50% da mamãe. O papai e a mamãe são 50% cada um dos seus avós, os avós 50% dos bisavós e assim sucessivamente. Ou seja, o Khalil é 50% do papai e da mamãe, 25% de cada um dos avós, 12,25% seus bisavós, 6 e um pouquinho os tataravós. E se eu for subindo, eu chego numa linha mais ou menos de 100 pessoas lá que eu nunca vi, não conheço, não sei qual era a cor do cabelo. E no entanto, eu sou 1% de cada um de todos esses. Isso está dentro do meu DNA, dentro das minhas programações, que inconscientemente estão me direcionando a atrair mais algumas coisas para a minha vida do que outras, a ter mais facilidade de entrar em algumas situações do que em outras. E a hora que eu começo a entender essas leis e como isso tudo está muito bem conectado, eu começo a perceber que por mais que eu tenha esses hábitos de vida corretinho, bonitinho, segundo os preceitos ocidentais, eu tinha muitas coisas que estavam em desarmonia dentro do meu sistema pessoal, dentro do meu sistema familiar principalmente. E a hora que eu começo a fazer esses pequenos ajustes, essas pequenas limpezas, curas, em questão de meses, a minha vida se transforma. E é onde eu mergulho e estudo com mais propriedade essa técnica, juntando ela a todo o rol que eu já tinha de outras terapias, técnicas, e desenvolvo uma nova metodologia de estar levando isso para as outras pessoas também, né?
O processo da constelação, identificação, estudo e resolução, será um karma genético? Podes considerar que seja um karma que tu estejas a solucionar, a identificar ou a esclarecer? Pode ter também, tá? Então, vamos pegar aqui. Tem 2 pontos que a gente trabalha muito. Tudo aqui tem aquela questão que é herdada, você recebeu geneticamente. Você nasceu aqui, né? Digamos que aqui é o teu ponto de nascimento. Você nasceu antes de você, papai e mamãe. Antes do papai e mamãe aqui os avós, antes dos bisavós e vai indo. Teu ponto de nascimento. Depois que você nasce, na tua criação, primeiro setênio de vida, dos 0 aos 7 anos, a gente está passando por uma fase de muita informação para a gente entender como é que a gente vai sobreviver nesse mundo aqui. Então, a criança dos 0 aos 7 anos, ela aprende muito por observação, por repetição, né? E as nossas referências dos 0 aos 7 anos aqui são, de novo, papai e mamãe. Dos 0 aos 7 anos, a gente está formando um pouco mais o nosso hemisfério cerebral direito, que tem relação com o lado esquerdo do corpo. E o hemisfério cerebral direito, ele trabalha um pouco mais tudo aquilo que é lúdico, que é sentimental, que é emocional. O aprendizado se dá pelas emoções. Toda e qualquer informação, experiência que a criança tem dos 0 aos 7 anos fica registrado de uma maneira emocional, muito visceral, muito forte. Então, os nossos principais traumas, medos, bloqueios e afins estão nesse período de vida aqui, tá? No nosso segundo setênio de vida, dos 7 aos 14 anos, a gente começa a se desenvolver mais para o mundo. E é onde a gente desenvolve mais o hemisfério cerebral esquerdo, o lado direito do corpo, a parte racional, analítica. É onde se dá o período de alfabetização, de você conseguir resolver questões de lógica, de raciocínio e afins. Então tem uma ligação um pouco maior com o pai. Né? O primeiro movimento em setênio, uma ligação um pouco maior com a mãe. A partir do momento que você nasce, ponto de nascimento, primeiro setênio de vida, dos 0 aos 7, as pessoas com quem você mais convive e se utiliza para aprender, papai e mamãe. Dos 7 aos 14, o teu segundo ponto de referência de masculino e feminino são seus avós também. São referências fortes de masculino e de feminino, de presença de masculino e feminino na vida. Depois do teu nascimento, papai e mamãe, vovô e vovó, aí viriam aqui os irmãos, os tios, os primos e o restante da família. Tá? Então, se a gente pegar e olhar o antes e o depois, tem coisas que diferem, mas tem coisas que são em comum. Ponto de nascimento, papai e mamãe, vovô e vovó. Nesse quadrante aqui, está 85%, digamos, de tudo aquilo que está em nós, que está sendo aquilo que nos limita para atingir todo o nosso potencial, os nossos sonhos, objetivos e tudo mais. Por questões herdadas e também adquiridas. Quando eu digo adquiridas, é essa questão da convivência. E tu filtras? A gente tem essa filtragem, mas muito disso é do herdado. Certo. Entende? Então, as experiências que eu adquiro aqui, eu vou utilizar. Como que eu vou utilizar isso que acontece para processar e criar uma devolutiva? Eu tenho que ter algum programa de fábrica que me direcione para isso. Então, aquilo que é herdado, que é genética, digamos que é os nossos programas de fábrica, como se o Calil fosse um celular. Então, quando você compra um celular, ele vem com vários programas e softwares de fábrica, aplicativos de fábrica. Tem aplicativos ali que você nunca nem vai usar na tua vida. Tem aplicativos ali que você vai desinstalar e colocar outros que para você são mais interessantes. E tem aplicativos que de tempos em tempos você vai ter que pegar e atualizar. Então a gente vem com essa programação. Depois que a gente nasce, que a gente chega, sai da fábrica, a gente vai baixar novos aplicativos, receber novas programações. Algumas a gente vai atualizar e outras a gente vai ver que não vai precisar nem ativar. Aplicativos que eu nem vou utilizar. Vou baixar outros e utilizar. Uma pergunta difícil. Como é que está a tua terapêutica, chamamos assim, perante este período atípico? Tem sido desafiador? Tem sido uma crítica ou uma avaliação? Então, para te dizer que foi muito desafiador no começo, né? No começo que eu digo 1 ano atrás. Correto. E agora a gente está fazendo esse 1 ano de ciclo da pandemia, onde a gente parou com todos os trabalhos presenciais. A gente se voltou totalmente para o online. E eu estava conversando com o pessoal aqui antes, e para a gente foi muito desafiador, mas foi muito benéfico, porque a gente saiu de algumas limitações, né? Crenças e programações que a gente tinha, de que a terapêutica só funcionaria se fosse presencial, assim, assado, e a gente conseguiu comprovar justamente o contrário. Hoje, fazendo tudo online, a gente consegue ter tanto resultado quanto ou mais do que a gente tinha no movimento presencial, e agora a gente não tem as limitações físicas. Antes eu conseguia atender pessoas do município
onde eu atendia, das cidades onde eu atendia. Uhum. Então hoje no online a gente está com um trabalho de mentoria, a gente está dando curso de constelação, a gente está com programas de constelação online e eu tenho clientes no mundo inteiro. A gente está em 11, 12 países, ajudando gente pra caramba, num modelo muito mais acelerado do que a gente estava até então. Como é que tu consideras isso? Um guru? És um guru? És um médico? Tu ao início estavas a dizer que optaste inicialmente pela teoria médica, medicina normal. Mas diz-me uma coisa assim, como é que as pessoas te consideram? Eu vou recordar sempre uma frase do Anthony Robbins. Eu não sou guru, eu ensino o caminho, mas não quer dizer que tu venhas atrás de mim. Tu consideras também como aquele que delimita o caminho, ensina o caminho, mas e aqueles que te seguem? Como é que tu dás esse incentivo para segue sozinho, vou sozinho, ensino-te o caminho? Porque há aqueles que se agregam, correto? Há sempre uma variável que é aqueles que não te largam, que é mesmo o termo. Como é que tu decides ou enfrentas essa questão, não direi ríspido, mas mais assertiva para segue o teu caminho? Uhum. Gosto muito de Anthony Robbins e acho bem bacana essa frase que tu trouxe pra gente aqui. E o meu posicionamento perante todos os meus alunos, colegas e amigos é justamente bem similar ao dele. Né? Não tem essa questão de ser guru, de ser maior, de ser melhor que ninguém. Muito pelo contrário, dentro das leis sistêmicas da constelação a gente tem uma das leis que chama equilíbrio. Então, para mim, toda e qualquer pessoa que vem até mim buscando alguma coisa é porque ela também tem alguma coisa para me oferecer. Uhum. Então, para mim, sempre é um movimento de troca. A partir do momento que eu estou me colocando acima de alguém, ocorre desequilíbrio. Lá atrás, quando eu fali, quebrei, passei por aqueles processos, isso se deu porque eu tinha um movimento interno de muito desequilíbrio. Eu dava muito mais do que recebia. Uhum. Eu não me sentia preparado para receber, eu não me sentia merecedor de receber das pessoas. E hoje eu já entendo isso. Então hoje eu sei que todos que vêm, que cruzam o meu caminho, assim, não é eles que cruzam o meu caminho, mas eu também cruzo o caminho deles. Então não é um movimento único, sempre uma via de mão dupla. Uhum. E todos que vêm e que passam, saem levando alguma coisa de mim e eu alguma coisa deles. Ao mesmo tempo que tem alguns que estão numa semelhança, que estão numa faixa vibracional, numa busca de caminhar um pouco mais juntos. E a gente segue juntos. Eu tenho alunos que estão comigo desde o começo, eu tenho alunos que vêm, passam um período e saem. Daqui a pouco lá na frente a gente se encontra de novo. Uhum. A questão é que se você estiver numa busca, e quem estiver nessa busca, em algum momento os seus caminhos vão se cruzar também. Uhum. Né? A questão de ser o herói, o iluminado, o avatar, ou isso e aquilo, para mim não faz muito sentido. Né? Pegando um pouco de repente da parte de religiosidade, né? Uhum. A gente teve grandes mestres que passaram pelo mundo e todos eles fizeram questão de dizer que tudo que os outros viam nele estava dentro deles. Eles só queriam tentar fazer com que os outros despertassem, né? Virar aquela chavezinha que falta. Uhum. Porque imagina que legal que não vai ser um mundo onde ao invés de ter 1, 2, 3 avatares, tem milhões de avatares, milhões de pessoas iluminadas. Quanta prosperidade, quanta bonança, quanta saúde, quanto desenvolvimento, quantas coisas a gente não vai realizar. Então esse é o meu processo, né? Não é ser mais que ninguém, nem nada disso. Tipo, o que eu passei, eu não quero que os outros passem. Uhum. Né? Ó, eu passei por isso aqui que você pode estar passando hoje. Eu fiz um caminho, umas descobertas que serviram para mim. Se servir para você, vem junto. Se eu puder contribuir. Claro. Khalil, agora para finalizar, eu aos meus convidados digo sempre assim, porque há sempre algo motivacional que a gente tem que passar. Tá? Uma frase que tu tenhas como matriz que te fez levantar de onde tu estavas, crescer a nível de intelectualidade, tu queiras passar para aquelas pessoas que estão agora a evoluir, a assimilar o que tu estás a passar e que estão a crescer ou a passar para esta fase a ti. Uma frase feita que dê assim um upgrade para aqueles que estão a ver. Perfeito. Quando eu passei por todos esses percalços da vida que foram extremamente necessários para me trazer até aqui, no meio do meu processo eu entendi uma coisa, que se tem alguma coisa na qual eu devo de verdade, de fato, investir, é em mim mesmo. Porque eu entendi que quando nós nos curamos, nós curamos o mundo. Como está tudo conectado, quanto mais eu investir em mim, tirando a responsabilidade da minha vida, do meu sucesso ou do meu fracasso, do governo, do pai, da mãe, do filho, do chefe, do patrão, entendendo o meu processo de responsabilidade dentro dessa situação que está em desarmonia, quanto mais eu me curo, mais eu ajudo a curar o mundo. Então essa é uma frase que eu uso muito, inclusive até nos meus grupos. Quando nós nos curamos, nós curamos o mundo. Parar de buscar fora. Exatamente.
Khalil, então é assim, vamos finalizar, os teus contactos e as tuas referências dos mídias vão passar depois no rodapé, tá? Agradeço, tá? Assim, Khalil, obrigado por teres vindo, uma conversa assim bem aberta, tá? Desculpa, um português do velho mundo para um jovem do novo mundo, vamos abrir horizontes, o nosso objetivo aqui é um passo mais à frente, tá? Vamos abrir cabeças, vamos abrir mentalidades e lá está. Obrigado por terem ouvido, Khalil, obrigado por teres vindo, tá? Eu que agradeço. Vamos fazer agora um intervalozinho para as contribuições publicitárias dos nossos patrocinadores e voltamos já já. Até já. Astroestrela. Astronomia e aventura na Serra da Estrela. JP Azeitão, um blend de 3 castas, sendo Syrah, Castelão e Aragonês, o ano 2020. Originário da Península de Setúbal, região marcada pelo seu terroir frutado e mineral, é também uma região característica do moscatel. Propõe-se uma harmonização tanto com carne de porco pilhada como também como bacalhau com natas. Apresenta uma cor rubi com nuances de fruta vermelha e madura. No palato apresenta-se com taninos amigáveis, sendo que este clássico português surpreende tanto pela sua subtileza como também com a sua personalidade. É a nossa sugestão. Venha descobrir a Serra da Estrela com a Trilhos e Cumes. Trilhos e Cumes, aventura e montanhismo todo o ano. Ok, então é assim, agora para finalizarem com chave de ouro. Diego, vais puxar um tal alvarinho, tá? De terras altas ou vinhos de altura. Vocês já me conhecem, eu gosto de dar assim chapadas sem mão para chocar com a qualidade que existe e está discreta. Eu não digo escondida, mas está discreta. Porque muitas vezes há determinadas situações que são ocultas com grandes marcas, grandes máquinas de marketing, mas há situações que são bem tranquilas e bem discretas. Eu costumo dizer que muitas vezes há uvas que são do santo grau, correto? Sim. E agora é assim, vamos descobrir e quero que vocês descubram estes pequenos santos grau que existem nas regiões de Santa Catarina. Diego, falam da uva verde e vamos fechar com chave de ouro. Força. Então, com licença, é um desafio, né, meio servir um alvarinho catarinense para um português, certo? Mas vamos lá, porque a nossa região tem produtos, né, que estão se destacando, como ele disse, que são os Santo Graus, na vinicultura. Então, o alvarinho para um português é desafiador. Mas o Santa Catarina tem produtos muito bons, vinhos de altitude magníficos, pequenos produtores, como você já frisou, que são Santo Graus que as pessoas têm que conhecer, têm que buscar, correr e ir atrás desses vinhos. É um percurso religioso, é um caminho das pedras que ele se propõe aqui no restaurante dele a mostrar. Venham cá ver, ele vai-vos mostrar o caminho pelas pedras, tá? E é assim, surpreendam-se. Uvas espanholas, portuguesas do norte de Portugal, a serem feitas, as caixas produzidas em Santa Catarina. Vamos lá quebrar o tabu. Ilustre. Desculpa rir, mas é um alvarinho. Tem um toque mais frutado, mas é um alvarinho. Surpreendeu. Não somos templários, não temos espadas, mas assim, é aqui que se batalha com o que temos da terra. Tiago, uma vez mais, obrigado por nos teres recebido e assim, venham cá, explorem o caminho das pedras, falem com o Diego e lá está.
façam um grande estrago. Até o próximo programa, acompanhem-nos. Uvas e personalidades. Apresentado por João Carlos Farrapa. Uvas e personalidades.